Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui nessa aula, relembrando sobre a estrutura do átomo, né? Como que é aquela estrutura do átomo? O átomo, como a gente viu aí nas aulas anteriores, ele é constituído de uma região central, que é o chamado núcleo. Nesse núcleo ficam os prótons e os nêutrons. E esse entorno aqui do núcleo é chamado de eletrosfera, onde se localizam os elétrons, girando em diferentes órbitas, que é o que a gente chama de camadas ou níveis eletrônicos, alguns mais próximos, outros mais afastados. Os prótons são dotados de carga positiva, os nêutrons não têm carga elétrica e os elétrons têm carga negativa. Bom, por que os elétrons giram em torno desse núcleo? Porque existe uma força de atração elétrica que une, que prende esses elétrons girando em torno desse núcleo. O núcleo tem carga positiva, porque lá se localizam os prótons, já que os nêutrons também não têm carga elétrica. Os elétrons têm carga negativa. Então existe essa força de atração elétrica entre os elétrons e o núcleo, por isso que os elétrons giram em torno desse núcleo. Bom, o que são materiais condutores? Materiais condutores são materiais onde os átomos têm muita facilidade em perder elétrons. E quais elétrons que vão sair desse átomo? Esses elétrons aqui, ó, mais distantes. Porque a força elétrica de atração ou de repulsão, ela depende da distância entre as cargas. Então, esses elétrons mais próximos do núcleo estão mais fortemente ligados a esse núcleo. Porque a distância entre os elétrons e o núcleo aqui, os prótons, é menor. Já esses elétrons das últimas camadas, cada átomo ele tem a quantidade, de cada elemento químico ele tem a quantidade de elétrons que ele pode perder. Então, esses elétrons das últimas camadas, eles podem sair do átomo com facilidade. Essa é uma característica dos materiais condutores. Já os materiais isolantes não têm facilidade em perder elétrons. Os elétrons estão fortemente grudados, presos ao núcleo do átomo. A força de atração é muito alta. Dificilmente um material isolante ele perde elétrons. Bom, então nos materiais condutores, os átomos perdem elétrons com facilidade, esses elétrons ficam aí vagando entre um átomo e outro, ora são recapturados por outro átomo, e esses elétrons que se soltam aí dos átomos e ficam aí se movimentando entre um átomo e outro, são chamados de elétrons livres. Então, essa é uma característica que já diferencia com materiais condutores e isolantes. Condutor, átomos têm facilidade em perder elétrons e esses elétrons são chamados de elétrons livres, que se soltaram dos átomos. Isolante, átomos não têm facilidade. Outra característica de condutores isolantes é o seguinte: os átomos, essa bolinha com A aqui significa os átomos, no caso dos condutores, eles têm uma rede mais distribuída, são mais organizados, é chamado de rede cristalina. Tá? Então, todos os metais mais ou menos têm essa estrutura. Já os isolantes, tipo vidro, borracha, plástico, eles têm uma rede atômica, uma estrutura atômica desorganizada. Esses sólidos são chamados de sólidos amorfos. E olha para vocês verem, nos condutores, os átomos são mais afastados. Por isso que esses materiais oferecem facilidade à passagem de cargas elétricas através de si. Já nos isolantes, os átomos são mais emaranhados, são mais juntinhos. Então, as cargas externas que queiram passar aqui, ó, não conseguem, tem mais dificuldade. Não consegue não, tem mais dificuldade. Muito bem. Então, o que vem a ser materiais condutores? Materiais condutores são materiais que permitem com facilidade o trânsito de cargas elétricas através de si, ou seja, a passagem de cargas elétricas através de si. Essa condutividade elétrica de alguns materiais pode ser explicada por sua estrutura atômica, como nós falamos ali atrás. No caso dos metais, os elétrons das camadas mais externas, ou seja, mais afastados do núcleo, estão fracamente ligados a esses núcleos e por isso movem-se com facilidade, são chamados de elétrons livres. Então são aqueles elétrons mais afastados que podem sair do átomo. Os átomos constituintes dos metais podem facilmente ceder ou receber elétrons livres uns dos outros e ao fazerem isso conduzem eletricidade. São exemplos de materiais condutores, metais, todos os metais, sendo que prata é o melhor condutor, cobre, ouro e assim vai, uns melhores que os outros. Esses três são os melhores.
Toda a nossa rede elétrica é feita de fios de cobre. O grafite, soluções eletrolíticas, né, soluções de sal, gases ionizados, corpo humano, o solo, entre outros, tá? São exemplos de materiais condutores. A água salgada, ela é um condutor. Já os isolantes, também chamados de dielétricos, é importante saber que isolantes e dielétricos é a mesma coisa. São materiais que não permitem o trânsito de cargas elétricas com facilidade através de si. Eles oferecem dificuldade à passagem de cargas elétricas através de si. Por quê? Um dos motivos é aquela estrutura mais fechada. Esses materiais não apresentam elétrons livres em grande quantidade. Eles podem até perder algum elétron, mas é pouco, pois a maioria deles está firmemente, fortemente ligada ao núcleo atômico, portanto não ocorre transporte de carga elétrica. Os isolantes não têm facilidade em perder elétrons, apenas quando submetidos a situações extremas com grande quantidade de cargas. Essa propriedade pode deixar de existir, ou seja, na realidade, todo isolante ele pode virar um condutor. Vai depender do campo elétrico a qual ele está sujeito. São exemplos de isolantes: ar seco, água pura, o vidro, o plástico, a cortiça, a borracha, o isopor, entre outros. Ok? Por que a gente está estudando isso aí? Presta bem atenção. Considere, por exemplo, um fio metálico, que é um material condutor, representado aqui abaixo. Exemplo, um fio de cobre, que é um excelente condutor e é mais barato. Essas bolinhas verdes representam os átomos desse fio de cobre, que estão mais espalhados, estão mais soltos. Esse E negativo são os elétrons, ó, elétrons livres, ó, fio de cobre, há átomos que constituem o material. O elétron em azul aqui, elétrons livres em movimento desordenado. Então, o material condutor, como esse fio de cobre aqui, os átomos perdem muitos elétrons. Esses elétrons são chamados de elétrons livres. E esses elétrons, veja as setinhas, eles ficam se movimentando aleatoriamente, cada um numa direção, em movimento desordenado. Bom, o que vai acontecer? Suponha que este fio, esse pedaço de fio de cobre aqui, ele seja ligado a um gerador de energia. Por exemplo, uma pilha, uma bateria. Vamos considerar aqui uma pilha. O que acontece? Toda pilha, todo gerador, ele cria nos seus polos o que a gente chama de tensão elétrica ou diferença de potencial. Vou explicar isso na próxima videoaula sobre resistores. Esse positivo aqui, onde tem uma pontinha mais saliente na pilha, é o polo positivo, é o que a gente chama de maior potencial elétrico, mais energia. Do outro lado, o polo negativo. Todo gerador, ele tem uma função de produzir uma diferença de potencial. Alto potencial, baixo potencial. A diferença entre o maior potencial e o menor potencial é chamada de diferença de potencial ou tensão elétrica ou voltagem. O que acontece? Nós pegamos esse lado aqui, imagine que nesse trecho aqui, nós ampliamos o fio, como se estivesse no microscópio altamente, de alta resolução, o que nem permite em microscópio nenhum ver os átomos, isso não é possível. E que isso aqui, ó, é uma continuação desse fio, essa linha preta aqui, e que esse fio aqui vai ter o seu lado direito ligado no polo positivo, e o seu lado esquerdo ligado no polo negativo. Vejam bem, se esse lado aqui, ó, foi ligado no polo positivo e esse aqui no negativo, vai acontecer uma coisa diferente agora. Os elétrons livres que estavam em movimento desordenado, né, porque esses elétrons ficam ali aleatoriamente, cada um se movimentando numa direção, agora eles vão se orientar. Como os elétrons são negativos, e aqui, essa extremidade do fio aqui foi ligada ao polo positivo, os elétrons eles vão começar a se deslocar, todos mais ou menos vão começar a se movimentar na direção do polo positivo. Ó, os átomos estão aqui, elétrons livres que os átomos perderam, que já se soltaram desses átomos, que antes estavam em movimento desordenado. Hora que as extremidades desse fio são ligadas a um gerador de energia, esses elétrons livres, eles começam a se movimentar mais ou menos todos numa mesma direção. Eles vão se movimentar na direção do polo positivo. E aqui, como isso aqui é continuação do fio, os elétrons aqui vão se orientando
né? Sempre na direção do polo positivo. Veja que dentro da pilha, esses elétrons vão caminhar na direção do polo negativo. Mas como é que o negativo vai para o lado de negativo? Isso na prática é um movimento forçado. Aí que entra o serviço, o trabalho da pilha, ou fazer reações químicas que vão forçar esses elétrons a se deslocar no sentido do polo negativo. E é nesse processo que a pilha transfere energia para esses elétrons. Muito bem, a partir do momento que esses elétrons começam a se deslocar em movimento ordenado, elétrons negativos caminhando no sentido do polo positivo, estabelece-se no circuito o que a gente chama de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica, vamos passar aqui para a próxima página. Corrente elétrica nada mais é do que o fluxo, o movimento ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas eletrolíticas. E essa grandeza é fundamental em física, pois sem corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer qualquer aparelho eletrônico ou elétrico funcionar. Gente, é o conceito aí, o primeiro conceito de maior importância para nós no terceiro ano.